O Issa também significa Jesus, né? Já falou metade do que eu quero falar. Falar de Ruth é sempre algo muito simples. O que eu quero é tentar extrair um profético desse texto. E eu vejo muitos proféticos que a gente pode aproveitar estando aqui. Porque Ruth, a história de Ruth acontece quando sua sogra Noemi sai daqui, desse lugar, que antes ainda era parte de Israel. Ela sai por conta da fome. Aqui era um tempo de fome. E eles saem daqui, ela sai daqui com o marido e leva os dois filhos, chamados Malom e Quilom. São o nome dos rapazes. Para poder procurar alimento fora da geografia. E fora da geografia, esses rapazes eles encontram duas mulheres, que chamam-se Noemi e... Aliás, Orfa e Ruth. Orfa e Ruth. Agora, olha que interessante, gente. Malom e Quilom significa doente e desfalecido. Imagina, né? Você sair de um lugar de fome para fazer uma aliança com alguém doente. Você sair de um lugar de morte, de fome, para poder colocar suas expectativas no desfalecido. E nós temos feito isso porque, sem a direção de Deus, a gente sai do lugar ruim para ir para o pior, né? Costuma dizer, saiu da frigideira para pular na panela. Ela entrou em um casamento, em uma relação, e um homem que estava doente. Malom, desfalecido, que de fato se cumpriu a palavra, ele morreu. E o outro também morreu. Então, Ruth, ela dispensa, aliás, Noemi, eu sempre confundo esses nomes, Noemi dispensa as meninas, porque as meninas eram moabitas. Moabitas eram um povo pagão. Não tinha sentido nenhum ela trazer as meninas para cá. Entende? Os maridos morreram. Então, a Noemi diz assim, olha, segue o barco. Segue o barco. Arruma outro marido, arruma outra vida e tá tudo bem. E eu vou voltar para minha terra porque de repente lá eu consigo sobreviver. E aí acontece aquele texto lindo onde Ruth vai fazer uma aliança e dessa vez uma aliança madura, uma aliança de vida. Você vê como uma aliança de morte, ela vai ser substituída por uma aliança de vida. A gente tem que ter muito cuidado porque talvez alguns aqui estejam presos a alianças de dor, alianças de morte, a relacionamentos que trouxeram para você ferida, a relacionamentos que trouxeram prejuízo, sejam relacionamentos amorosos, sejam relacionamentos sociedades, sejam acordos que vocês fizeram, sejam relacionamentos ministeriais, até ministerial, que só está te trazendo dor. Tem tantos pastores aqui, né? Às vezes a gente até dentro da igreja precisa demitir uns. Não é pecado demitir crente, não. Porque o crente se demite. E nos demite. O crente se demite e nos demite. Mas de vez em quando é bom chamar um também no gabinete e falar assim, filhão, o Raul perguntou, você não acertou, pegue o teu banquinho, né? Segue o teu barco. Noemi, ela chama Ruth e Orfa. Orfa entende que ela precisava seguir o caminho de Moabita, mas Ruth fala, olha, não me instes para que te deixes, porque doravante, para onde tu fores eu irei, onde pousares pousarei, e o mais importante, o teu Deus será o meu Deus. Ou seja, ela se converteu ali. Ela falou, olha, eu sou moabita, mas eu vou seguir o Deus de Israel. Eu estou disposta a viver a sua fé, eu estou disposta a viver a tua crença, porque ela entendeu isso, a única aliança que vai funcionar na minha vida é a aliança baseada nos princípios do Deus verdadeiro. E elas voltaram ainda falidas, mas com um propósito, como o Moisés falou também hoje, com um propósito. E com esse propósito, apóstolo Jefferson, com esse propósito, começaram a criar estratégias. E a estratégia de Ruth foi uma estratégia usando de uma legalidade bíblica de que as espigas que ficarem no final, elas ficam de direito daqueles necessitados. A Bíblia é generosa em relação a essa lei.
Então podia entrar qualquer pessoa, podia pegar aquelas espigas, mesmo os campos de Boaz tendo um dono. Hoje tem lugar que não é assim, né? Tem lugar que o fazendeiro fala assim, pô, tá jogando, caindo um monte de manga. Eu vejo isso na internet. Caindo manga, caindo jaca, caindo tudo. Se alguém entrar, dá tiro. Mas naquela época havia um mandamento divino. As espigas que ficarem no final é para os necessitados. E Ruth então começou a trabalhar ali, debulhando e catando aquelas espigas dia após dia, dia após dia. Só que ela fazia de uma maneira tão bonita, de uma maneira tão fiel, de uma maneira tão tão ética, que chamou a atenção do tal do Boaz. Eu costumo imaginar Boaz como um homem desse tamanho, com o ombro dessa largura. Sabe como eu imaginaria Boaz nos dias de hoje? Quem já viu aquele filme, minha mulher gosta muito, aquele Orgulho e Preconceito? É o Sr. Darcy. É o Sr. Darcy. Aquele homem, sabe? Aquele homem intrigante, rico, forte, que andava de vez em quando para olhar o que estava acontecendo nos campos. E Boaz representa Jesus. Boaz representa Jesus nesse exato momento. E aí eu junto as duas histórias. O mesmo Jesus que nasceu nesse lugar aqui, perto aqui. Boaz representa esse Jesus andando agora aqui no meio de nós e vendo você debulhando o seu milho. E vendo você catando os seus milhos. E vendo você vindo lá do Brasil dizendo, Senhor, tu sabes. Porque eu sei que tem gente aqui que tem depressão, que nem eu. Eu sei que tem gente aqui que está com o casamento acabado. Eu sei que tem gente aqui que está com a empresa quebrada. Eu sei que tem gente aqui que está com o ministério por um fio. Eu sei porque eu conheço vocês. Você está debulhando. Mas o nosso Boaz está andando no meio de nós aqui. Eu tenho certeza. Que eu estou sentindo. E ele vai olhar para você como o Boaz daquele tempo olhou para Ruth. A Bíblia diz que ele olhou para ela e lançou sobre ela a sua capa. Porque uma outra legalidade bíblica daquela época era do parente remidor. Que ela, por ter sido casada com um homem que havia vindo de Israel, ela poderia ser resgatada para se tornar na linguagem de hoje, uma judia, uma israelita. Mas precisava de um parente remidor que casasse com ela. E Boaz olhou para ela e falou assim, essa mulher, ela tem todo o perfil para se casar comigo e eu vou salvá-la. Então ele lançou sobre ela a capa. É isso que Jesus faz conosco. Jesus olha para nós, mesmo não merecendo. Eu tenho estudado muito sobre a graça nesses dias. Porque eu estudei muito sobre a lei nos últimos anos. E eu estou apaixonado pela graça porque a graça está no Antigo Testamento tal quanto a lei está no Novo. Quanto mais eu leio o Antigo Testamento, mais eu vejo a graça. Quando Deus podia ter matado Adão, mas não matou. Quando Deus salvou Noé, não precisando salvar. Eu vejo Davi falando da graça o tempo todo. A graça é Deus olhar para criaturas como nós aqui e nos dar a chance de sermos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Eu vou falar uma coisa para vocês. Ontem eu estava vendo os judeus ali, fazendo o Shabat deles. Eles eram judeus ortodoxos. E o judeu ortodoxo considera todos nós goim, impuros. Nós somos para eles pagãos. E eu tentei fazer contato com alguns deles, eu fazia assim, e eles faziam assim. Era um lixo, eu era um lixo perto deles. E nós continuamos amando, porque eles são nossos irmãos mais velhos. Nós somos o filho pródigo, mas eles são aqueles que estão do lado de fora, aprontando e não conseguiram conquistar o coração do Pai ainda. E ambos vão se encontrar na casa do Pai em breve. Nós temos que amá-los, mas eu vou falar uma coisa. Mesmo que esse povo te despreze, o Deus de Israel
está nesse lugar. Glória a Deus. E Ele está nesse exato momento. Escuta o que eu vou te falar para eu finalizar. Cada gota de sentimento sua está no controle dele. Aleluia. Cada necessidade sua está no controle dele. Cada questão da sua vida está no controle dele. E Deus vai fazer algo na tua vida a partir desse momento. E eu tenho para mim que hoje, lá no Sedentos, vai haver uma explosão de milagre na tua vida. Em nome de Jesus. Quem crê, levanta a mão e aplauda ao Senhor. Amém? Apóstolo Jefferson.